Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 259. Portões do Limbo. 2 trilhas douradas viajavam pelo céu escuro de Nightingale. Onde essas trilhas passavam, sons de trovões ecoavam pelas ruas movimentadas da cidade. Rumble, rumble. Alguns vampiros pensaram que ia chover a qualquer momento quando ouviram o som de um relâmpago, mas mal sabiam que eram apenas 2 seres caminhando sobre eles. Victor e Natásia estavam indo para a prisão de segurança máxima chamada Limbo. Este lugar era onde os vampiros mais perigosos do mundo estavam trancados. Claro, também havia vampiros que cometeram pequenos crimes contra Nightingale e tiveram que ser presos também. Crimes como estuprar mulheres vampiras, perseguir crianças vampiras, perturbar a paz do Rouxinol, etc. Havia vários seres que quebravam regras extremamente específicas. Afinal, de todas as sociedades, Nightingale era a mais aberta a crimes que normalmente seriam considerados crimes hediondos para humanos. Um exemplo disso foi o tráfico de seres humanos, já que, para humanos, isso seria imperdoável, mas para vampiros, isso não é considerado nada. Afinal, para os vampiros mais nobres, os humanos eram apenas gado ou animais, que os alimentavam, e eles viam os humanos com a mesma visão de mundo que os humanos tinham ao olhar para uma galinha ou um porco. A lei dos vampiros só se aplicava quando o crime era cometido contra vampiros, a maioria deles sendo vampiros mais fracos e recém-nascidos que eram as futuras joias de qualquer sociedade. Claro, crimes hediondos como estupro, exploração de empregadas, exploração de mulheres vampiras, etc. Todos esses crimes foram considerados suficientes para justificar a prisão perpétua. Em alguns casos, dependendo de onde o crime foi cometido, o crime pode levar à destruição da alma. Um exemplo disso foi o território de Scatashi. A mulher mais velha repudia qualquer tipo de ato, e em seu território, aqueles que cometem esse tipo de ato devem ser eliminados da existência. Outro exemplo de diferenças na lei está no território de Agnes. Homens que cometiam esse tipo de crime eram condenados a trabalhar nas minas por toda a eternidade, recebiam uma quantidade mínima de sangue e trabalhavam como máquinas, literalmente. E se os vampiros se recusassem a trabalhar? Bem, eles seriam queimados. A mulher não foi gentil o suficiente para permitir que esse tipo de escória vivesse, mas ao contrário de Scatashi, que rapidamente os eliminou, ela tentou usá-los até a morte. Punições semelhantes aplicadas no território do clã Fulger e clã Adasteia. Fato engraçado. Esse tipo de punição não existe para as mulheres. O que significava que se uma vampira sequestrasse um vampiro e o fodesse até a morte, eles não seriam responsabilizados. Eles só seriam mortos se atacassem crianças vampiras, mas se isso fosse feito com um vampiro adulto, tudo bem. Lembre-se que, para ser considerado um vampiro adulto, você precisa ter pelo menos 500 anos. Sim, como você acabou de perceber, não existe igualdade de gênero. Agora, a pergunta permanecia: por que foi assim? Se você pensasse cuidadosamente sobre o assunto, a resposta viria rapidamente. Adrasteia, Fulger, Scarlet, Neve, as 4 grandes contagens de vampiros eram mulheres. Desde a sua criação até os dias atuais, todos os clãs mencionados acima foram liderados apenas por mulheres. Por causa disso, as leis que regiam os 4 territórios eram mais convenientes para as mulheres, então elas tinham mais privilégios do que os homens. Apenas Alucard, que fez um novo clã, tinha um homem como líder e criador, o que, se você pensar bem, era uma conquista em si, mas todos sabiam que a maior parte do poder da sociedade vampírica ainda estava com as 4 condessas. E por isso não tinham tantas expectativas com o novo conde. Afinal, ele era apenas responsável pela exploração, sua área de trabalho era fora de Nightingale. Embora inteligentes, os vampiros astutos imediatamente perceberam o valor do novo conde. Ele era responsável pela exploração, o que significava que, se no futuro quisesse, poderia criar uma nova cidade fora do território atual de Nightingale. Uma nova cidade, um novo lugar que poderia ser moldado como quisessem, sem a interferência das 4 condessas. Mas esse pequeno sonho desmoronou quando obtiveram a informação da conexão profunda do novo conde com as condessas. Ele era um discípulo de Scatashi e marido de Anastasia Fulger. Sim, o boato de que o novo conde e a condessa Anastasia estavam em um relacionamento se concretizou quando o novo conde interveio no duelo da condessa e literalmente a beijou na frente de todo o Nightingale.
As esperanças desses nobres vampiros masculinos que buscavam a supremacia masculina foram completamente frustradas, mas eles ainda tinham um candidato. Niklaus Orseman, o homem que tinha poder suficiente para ser considerado um conde. Esses nobres decidiram entrar em contato com esse homem e procurar uma maneira de apoiá-lo para se tornar conde novamente. Curiosidade, eles só perceberam agora, eles eram tão preguiçosos em suas casas que esqueceram completamente seus direitos. Sim, de fato. No final, esses nobres eram apenas porcos reclamando de barriga cheia porque, enquanto a maioria das leis beneficiava as mulheres, desde que você não cometesse um crime hediondo, você poderia viver uma vida longa. A única coisa que você deve ter cuidado é quando você chega aos 500 anos de idade, e se você fosse considerado bonito pelos padrões das vampiras, você seria literalmente caçado por eles e sugado várias vezes. Morte por Snu, Snu. Banzai. Tosse. Embora nem todas as mulheres praticassem esses costumes, a maioria dos vampiros já tinha um parceiro a quem dedicavam suas vidas. Os únicos loucos o suficiente para fazer isso eram aqueles que estavam desesperados para se casar. Ou aqueles que estavam insatisfeitos com a qualidade do seu parceiro atual e decidiram buscar novas aventuras. Fato interessante. Este tipo de lei não se aplicava na capital real. Na capital real, as leis, apesar de mais rígidas, eram as mesmas para todos. Por causa disso, a maioria dos líderes masculinos do clã procurou viver na capital real, embora é onde a maioria dos crimes ocorriam. Relativamente falando, os 4 territórios liderados pelas condessas eram os de maior paz. Por que foi isso? Porque as 4 condessas não tinham paciência. Se você cometesse um crime hediondo, ou morreria eternamente, ou seria condenado a trabalhos forçados para sempre. Por isso, a taxa de criminalização nos 4 territórios foi extremamente baixa. Em comparação, a capital real tinha um sistema mais democrático e várias leis complexas nas quais vampiros inteligentes poderiam facilmente encontrar brechas. Por causa disso, a maioria dos crimes acontecia lá. Embora em ocasiões como eventos ou grandes anúncios, a capital real tenha se tornado a cidade mais pacífica de toda Nightingale, porque isso aconteceu. Os guardas reais, soldados que foram treinados por vampiros próximos ao rei, soldados de elite, seres que foram criados para serem a força mais forte de Nightingale. Seres treinados pela própria Scatash Scalet, que em tempos de crise assumiu o papel de general dos vampiros. Nesse tipo de evento, os guardas reais saíam do castelo do rei vampiro e patrulhavam toda a cidade, e qualquer crime cometido na frente deles, os guardas reais tinham rédea solta para julgar esse crime como desejassem. Eles literalmente eram os juízes, júri executores. Por causa disso, os vampiros preferiam ficar quietos e não fazer nada até que o evento terminasse. O que levanta a questão, o que era Limbo? Limbo era uma prisão que ficava em outra dimensão, tinha 7 níveis, sendo o nível 7 o mais baixo, e era onde estavam os vampiros mais perigosos. Do primeiro ao 4º nível, as punições variavam de acordo com o seu crime. O nível 1 é o mais leve porque era onde ficava o centro de reabilitação. Sim. De certa forma, o Limbo era uma prisão e um centro de reabilitação para nobres vampiros. O que isso significava? Basicamente, vampiros nobres delinquentes que tinham atitudes questionáveis foram enviados para este lugar para alcançar a iluminação e se tornar um vampiro decente. Embora todos soubessem que isso não se aplicava, a maioria das famílias nobres tinha 1 ou 3 maneiras de evitar que seus filhos problemáticos fossem enviados para este lugar. Mas esse tipo de poder era destinado apenas a famílias um pouco mais influentes e que tinham raízes profundas em Nightingale. Novas famílias não tinham esse tipo de poder, e esses tipos de vampiros problemáticos foram rapidamente enviados para este lugar. Rumble, rumble. 2 relâmpagos caíram no chão em frente a um portão prateado com decorações que pareciam ter saído de um filme de terror. Isso é para táticas de susto. Victor pensou quando chegou naquele lugar. E então? Comentamos. Como alguém que nunca tinha vindo a este lugar, Victor tinha suas dúvidas, considerando que este lugar só tinha um portão, nenhum guarda, nem nada. Nós simplesmente não batemos na porta. Natasia falou como se fosse óbvio. Ponto. Victor ficou um pouco sem palavras. Natasia resolveu mostrar um exemplo. Ela tinha vindo aqui algumas vezes quando tinha que cuidar de pessoas problemáticas. Ela chegou em frente ao portão e bateu na porta. Bom, bum. Correção, ela socou a porta.
HMMM. A porta pareceu fazer um barulho estranho, e um grande olho vermelho se abriu e olhou para Anastasia. A porta falou. Victor mostrou um sorriso interessado. A princípio, ele pensou que fosse um nude, algo parecido com aquele yokai que ele encontrou ao explorar uma base de caçadores, mas parece que não era. Apóstrofo. Isso não é um yokai, parece ser outro tipo de ser. Identificando. Um brilho vermelho caiu sobre o corpo de Anastasia. Anastasia estreitou os olhos quando viu esse longo processo. Era mais rápido antes, é porque eu deixei de ser condessa. Ela deduziu. Então a porta disse, Anastasia Fulger. Procurando registros. Registro encontrado. Logo uma lista enorme apareceu na frente dos dois seres, exibindo todas as informações de Anastasia Fulger. Este papel parecia ser uma espécie de currículo. Ponto. Nome, Anastasia Fulger. Título, Condessa do clã Fulger, mulher mais rápida do mundo, rainha do relâmpago. Idade, ponto. O registro não pode medir números desse tamanho. Sexualidade, hetero. Personalidade, louco, sociopata, perseguidor, dedicado, gentil, amoroso. Louco, psicopata, viciado em jogos, descuidado. História de fundo, anteriormente mimada pelo clã Fulger, criadora Carmila Fulger. Ela cresceu mais mimada e se tornou uma condessa. Ponto. Se esta informação corresponder à pessoa denunciada, por favor, assine neste local. Ponto. 1. Silêncio constrangedor caiu sobre o local. Rumble. Relâmpagos começaram a cobrir o corpo de Anastasia, e apesar de um sorriso no rosto, as veias saltando em sua cabeça eram bem visíveis. Ela estava furiosa. HMM, essa é a sua foto mais nova? Victor falou enquanto olhava para o registro de Anastasia. Sim. Anastasia respondeu inconscientemente em um tom seco. Sua foto mais jovem era muito parecida com a atual Anastasia, prova de que os vampiros não mudavam tanto assim, pois a única diferença visível seria a expressão da mulher. Ela tinha um rosto mais brincalhão e sorridente que a atual Anastasia. E seu cabelo estava um pouco mais curto do que era agora. Ela se parece muito com a Sasa quando era mais nova. Victor não sabia se isso era por causa de genes de vampiros ou algo assim, mas todas as gerações de vampiros realmente são muito parecidas. Era como se a prole fosse uma cópia perfeita da mãe. Ruby era semelhante aos Katashi. Violette era parecida com Agnes. Sasa era semelhante a Anastasia. Mas por que é sempre a mãe? Victor não entendeu esse ponto. Afinal, a criança deve se parecer um pouco com o pai e a mãe, e não apenas com a mãe. Ou alguma força interfere neste assunto. Como as condessas eram mais fortes que os homens, as crianças nascem como a mãe. Mas se isso for verdade, e aquele velho? Todos os seus filhos são completamente diferentes. Só o Pis, Lilith e Elizabeth se parecem. Ah! Victor acabou de lembrar que Vlad poderia mudar completamente sua forma, e seus filhos não eram da mesma mulher. Mas isso não importava, pois Vlad tinha o gene mais dominante, então, consequentemente, seus filhos se pareceriam mais com Vlad. Pelo menos, na forma atual que ele tinha no momento. E essa dúvida levou Victor na direção de um pensamento perigoso. Espere. Isso não significa que se ele se transformasse em uma mulher, e um vampiro fizesse isso com ele, ele teria um filho. Todo o rosto de Victor escureceu, e ele sentiu sua barriga se contorcer. Eca! Victor fez uma cara de náusea, e parecia que ia vomitar a qualquer momento. Eu não deveria ter pensado nisso. Porra, não consigo mais esquecer. Ele começou a mexer com a cabeça em frustração. Anastasia começou a murmurar. Eu tinha esquecido como essa porta era irritante. O que é isso? O registro não pode medir tal número. Eu ainda tenho 19 anos. Eu sou jovem. E o que é essa personalidade mimada? Eu não sou mimada. Victor saiu de seu estupor, olhou para Anastasia, e vendo o estado irritado da mulher, um pequeno sorriso irônico apareceu em seu rosto. Se esta informação corresponder à pessoa denunciada, por favor, assine neste local. Ponto. A porta voltou a falar. Eca! Todo o rosto de Anastasia se distorceu e, pela força do ódio, ela mordeu o dedo e pingou uma gota de sangue no papel. Foda-se, eu só preciso assinar. Hugo. Ela não podia negar que a informação estava correta. Ela até tinha a informação de sua outra personalidade. De alguma forma essa merda foi atualizada. Não era assim antes.
Ela não se lembrava de ser tão detalhado. O sangue que caiu no papel agiu de forma estranha, e como se tivesse vida própria, o sangue começou a mudar, e o nome completo de Natasia foi escrito: processo concluído. Bem-vinda de volta, Condessa Anastasia Fulger. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 260. Um verdadeiro membro do clã Alucard, Eve Alucard. Sim, sim. Estou muito feliz por estar de volta a este lugar de merda. Não era preciso ser um gênio para identificar que ela estava falando em tom sarcástico. TSK, portão de merda. Espero que um dia você leve uma bomba na cara, filho da puta. Ela resmungou por alguns segundos e depois falou sem se virar: é a sua vez, Victor. Você deve se apresentar na frente do portão, ou ele não vai deixar você entrar, aquele pedaço de merda. Em vez de responder a Natasia, ele fez outra coisa. Ele riu um pouco. Não era sua risada habitual, era uma risada gentil e divertida, como se estivesse olhando para algo engraçado. Natasia olhou para Victor com um olhar confuso. Seu rosto ficou um pouco vermelho ao lembrar do ocorrido, mas ela não era uma adolescente que ia ficar com vergonha disso. O que? É nada. Victor parou de rir, e com o mesmo sorriso gentil no rosto, continuou: acabei de perceber que minha outra sogra também tinha um lado fofo. Suas bochechas ficaram um pouco vermelhas, mas ela ainda não parou de olhar para o rosto de Victor. Ela lambeu os lábios um pouco, seus olhos brilhavam vermelho sangue, e ela disse: continue rindo, e eu vou te mostrar quem é fofo. Ela abriu um sorriso sedutor. Oh! O sorriso de Victor mudou um pouco quando ele exibiu seu sorriso habitual e caminhou em direção a Natasia com passos lentos. Badump, badump. O coração de Natasia estava batendo como um louco quando ela viu o homem se aproximando, e ela não pôde deixar de criar expectativas sobre o que Victor faria com ela. Enquanto pensamentos como estes começaram a surgir em sua mente: ele vai me jogar no chão aqui e me foder? Ele vai rasgar minhas roupas? Ela se esqueceu completamente de seus arredores e em que tipo de lugar ela estava. Ele parou ao lado dela e sussurrou em seu ouvido: estou esperando por isso, minha sogra. Ele falou a palavra minha em um tom como se a mulher pertencesse a ele. E isso era algo que Natasia entendia também. O corpo inteiro de Natasia estremeceu quando sentiu a respiração de Victor tão perto de seu ouvido. A sensação de antecipação explodiu como uma bomba nuclear e se transformou em algo obsessivo e excitante. Sua respiração estava uma bagunça total. Seus olhos vermelhos estavam olhando para Victor com puro desejo. Ela mal estava segurando. Ela estava com tesão. Se não fosse pelo vestido longo que ela estava usando agora, líquidos perigosos teriam sido visíveis saindo de um lugar que não é apropriado para uma dama do nível dela exibir em público, de ser pela perna. Victor abriu um pequeno sorriso quando viu o olhar de Natasia. Era um olhar que ele conhecia bem, pois era o mesmo olhar que Violette, Sasa, Ruby e às vezes Katashi davam. Um olhar obsessivo, um olhar de uma mulher que não estava bem da cabeça, mas era um olhar de alguém que o amava. E ele encontrou esse tipo de olhar. Lindo. Seu sorriso ficou gentil quando ele tocou o rosto da mulher com a mão e acariciou sua bochecha. Eu estou realmente esperando por isso, minha sogra. Estou esperando há um longo ano. Mais uma vez, seu corpo inteiro tremeu sob a carícia de Victor. Gole. Ela engoliu em seco, começou a sentir sua garganta secar. Não era preciso ser um gênio para entender os significados ocultos das palavras de Victor. Como uma mulher mais velha, experiente, ela claramente entendeu algo. Ele me quer. Ele quer me foder, ele quer meu corpo nu. Ele quer pintar todo o meu ser com a sua cor. E ela claramente não ia negar tal pedido. Afinal, ela estava esperando há muito tempo por isso. Muito tempo. Victor riu um pouco e se separou de Natasia. Ele podia sentir um cheiro perigoso vindo de um lugar e o desejo da mulher a quilômetros de distância. Mas agora não é hora e lugar para isso. Primeiro, ele iria cumprir um de seus objetivos, que era alimentar a árvore com sangue. Ponto. Um objetivo aleatório, certo? Na verdade, era um objetivo aleatório, mas a questão era, por quê? Porque ele queria alimentar a árvore. A única resposta coerente dada à personalidade de Victor foi: ele estava curioso e queria saber o que aconteceria quando desse uma grande quantidade de sangue à árvore. Só de pensar nesse mistério inexplorado que ninguém conhecia fazia sua alma tremer de antecipação. E como ele sabia que algo aconteceria se desse sangue à árvore? Ele não sabia. Mas ele pensou que algo ia acontecer.
Terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Victor pensou ao chegar em frente ao portão. Era sua vez de ser registrado. Todos os seres deste mundo sabiam que algo aconteceria se alimentassem uma árvore desconhecida protegida por um gorila gigante que tem poderes estranhos, para dizer o mínimo. Ele esperava algo exótico. E fazendo isso, ele teria outro benefício também. Ele pegava aquelas frutas suculentas que, apesar de não serem tão saborosas quanto o sangue de suas esposas, ainda tinham um sabor agradável. E a árvore foi capaz de produzir esse tipo de fruto com apenas uma pequena quantidade de sangue. O que aconteceria se tivesse mais? Várias perguntas. E nenhuma resposta. Mas só há um caminho. O caminho de Victor. O caminho da ação. Como um homem que seguia fielmente seu código de conduta, faria o que quisesse quando quisesse. Ele havia decidido que, se ia fazer alguma coisa, faria isso até o fim. Esse era, realmente o jeito do hipócrita. Pois todos sabiam como ele trabalhava, suas ideias, seus pensamentos podiam mudar a qualquer momento, e se no momento em que esses pensamentos mudassem, ele decidisse agir sobre tais pensamentos, ele estaria visto como um hipócrita. Ponto. Mas quem se importa? Vampiros eram conhecidos por serem seres gananciosos e hipócritas. Eles eram categorizados no mesmo nível que demônios por alguns seres de boa índole como anjos. Apesar disso, Victor tinha certeza de uma coisa. Se havia um ser mais hipócrita do que ele na face da terra, esse ser era um anjo. Victor parou em frente ao portão. O olho vermelho gigante olhou para Victor. Identificando. Uma voz robótica veio da porta. Identificando. A voz robótica pareceu diminuir um pouco. Victor virou a cabeça um pouco confuso, porque a porta está soando. É? Natasia, que estava olhando para as costas de Victor com um olhar predatório, acordou de seu estupor quando ouviu a voz do homem. Depois de registrar o que ele disse em seu cérebro, a mulher olhou para a porta. A porta está realmente soando. Análise concluída, mostrando resultados. Natasia não entendeu porque a porta deu uma resposta diferente da que deu a ela. E assim como, com Natasia, um papel gigante apareceu na frente de Victor. Nome: Victor Walker, Victor Alucard, Victor Snow, Victor Scarlet, Victor Fulger. Título: segundo progenitor, rei daqueles que habitam na noite, maníaco da batalha, amado pela noite, marcado pela bruxa do caos, amado pelos animais, amado pelos espíritos do relâmpago, aquele que tem a proteção da deusa Afrodite, amoroso pai. Número idade, 22 anos. Sexualidade, hetero. Personalidade, estupidamente honesto, sociopata, perseguidor, violento, obsessivo, amigável, bipolar, gentil. História de fundo: um ex-humano que se tornou um vampiro, mas através de seu sangue especial, ele se tornou algo mais. Gulp. Se esta informação estiver correta, por favor assine aqui. Um silêncio desconfortável caiu ao redor deles. Literalmente, os dois não conseguiam falar nada, apenas olhavam para o papel com um olhar chocado. O que diabos é isso? Os dois falaram ao mesmo tempo. Ao lado de Eleanor, Sasa, Eve e Gorila. Relâmpagos estavam pescando pela floresta. Usando sua velocidade em níveis acima do normal, Sasa iria dar zoom em todos os lugares que tinham feras de alto nível, provocar a fera e, logo depois, ela fugiria, levando essas feras em direção ao gorila que lutou com as feras junto com Eleanor e surpreendentemente Eva. Eleanor estava usando uma espada grande de terra, e a cada golpe da espada, uma rajada de ar era criada ao redor dela, e várias feras morriam. Eva estava parada no lugar, sem fazer nada, mas mesmo quando ela estava de pé, os corpos dos animais foram despedaçados em vários pedaços. Seu poder era muito estranho da perspectiva de Sasa. Os outros não podiam ver, mas Sasa sabia. Algo estava ajudando Eva a matar esses monstros. E ela não sabia o que era esse algo, mas ela sabia que esse algo era perigoso. Ela não podia ver ou sentir aquele algo, mas ela sabia que estava lá. Sasa gemeu um pouco de frustração. Aquele sentimento era tão irritante. Afinal, você sabe que algo está lá, mas você não pode senti-lo ou tocá-lo. É como se ela estivesse vendo um fantasma. O que o gorila estava fazendo? Nós iremos. O gorila estava fazendo coisas de gorila. Smash. Destruir. E bata no peito para afirmar seu domínio. Chegando perto da árvore, Sasa parou de usar o relâmpago e disse: eu trouxe mais.
E desta vez é um exótico. No momento em que ela terminou, todos ouviram o rugido de uma fera. Roa! Eleanor, o gorila e Eve olharam para um pássaro gigante que pairava acima deles. O pássaro era estranho, tinha cauda de cobra, cabeça de leão e peito de pássaro. Que porra é essa? Eve ouviu alguém falando em sua cabeça. Linguagem, cala a boca, fala minha bunda, estou livre. Veias começaram a saltar na cabeça de Eve. Ela realmente não gostava da personalidade deste Alter. Ela decidiu chamar essa coisa de Alter Eve. Afinal, ela tinha a aparência de Eva, com a única diferença visível sendo seu cabelo branco. Então, até que ela tivesse certeza do que era, ela deu esse nome temporário. Suspirar. Ela visivelmente suspirou e olhou para frente, e no lugar estava uma Eva de cabelos brancos e olhos azul safira. Então ela pensou, volte. Eu assumo agora, é? Mas eu estava me divertindo. Alter Eve fez beicinho. Eve estreitou os olhos. Alter Eve bateu palmas como se descobrisse algo. Você quer se divertir também? Como esperado de você, Eva, estou apenas seguindo as ordens do meu mestre. Eve falou em um tom seco. Blá, blá. Isso é apenas uma desculpa. Você deveria relaxar um pouco. Desde que você se tornou um vampiro, você nunca relaxou direito. Agora que você é o servo daquele homem, você pode ser mais livre, sabe? Ele também não está impedindo você de fazer as coisas. Alter Eve falou a última parte com uma voz cuidadosa. Apóstrofo. Não posso. Ela falou em um tom melancólico. Não é que ela não quisesse relaxar, ela simplesmente não podia. Ela não podia, suspiro. Eu sei. Devido às nossas circunstâncias, será difícil confiar em alguém novamente. Eu confio no meu mestre. Eve começou a caminhar em direção ao pássaro e disse, eu vou levar este. Eve falou em um tom seco. Ok, tenha cuidado. Eleanor falou enquanto descansava a espada em seu ombro. Eve caminhou em direção ao Alter Eve e passou por ela, e no momento em que ela passou por Alter Eve, os dois pareciam se fundir, novamente. Ter a confiança de meu mestre é o suficiente para mim. Eve estalou o pescoço um pouco enquanto olhava para cima com seus olhos vermelhos, e lentamente seus olhos vermelhos começaram a brilhar vermelho sangue. Alter Eve ficou em silêncio. Uma aura escura desceu por todo o lugar, e lentamente a expressão estoica de Eve começou a mudar para uma expressão sorridente. Ele é meu mestre, meu pai, meu criador, meu Deus. Ele é meu tudo. Tê-lo em minha vida é o suficiente. Seguindo a tradição de pai para filho, quando um progenitor criava um vampiro, ele tinha a opção de passar para aquela criança um poder. Alter Eve era o poder de Eve que ela recebeu de sua vida como humana. Ela era a sua amiga imaginária que o estava sempre com ela naquele lugar escuro. Fuxi. Um pilar de fogo negro saiu do corpo de Eve e subiu aos céus. O que? Eleanor e Saz olharam para isso de queixo caído em puro choque. De fato, fogo. Eve olhou para suas mãos e pensou, não é puro, ou bonito como a chama do meu mestre, mas é o suficiente para mim. É o fogo que eu mereço. Um fogo escuro, um fogo manchado pelos meus pecados. Ela cerrou os punhos e olhou para o pássaro que em algum momento havia parado de voar em direção a eles e estava fugindo. TSK. Alter Eve não gostou desse pensamento deprimente. A garota não tinha culpa de nada, mas era difícil convencer a própria mulher. Eve levantou a mão um pouco, e todo o fogo negro que estava saindo de seu corpo começou a se concentrar em sua mão, e ela olhou para o pássaro. Ela apontou a palma da mão para o pássaro e falou em voz baixa a técnica que seu mestre lhe ensinara. Supernova Fuxi. Um raio de fogo escuro saiu da mão de Eve e voou em direção ao pássaro. O pássaro tentou escapar, até deu várias voltas, mas foi impossível. Ninguém conseguiu escapar desse fogo, ninguém. E como um artista que dedicou sua vida à explosão disse, Katsu. Boron, Oli. Eleanor ficou sem palavras com tal explosão. Se o pássaro não estivesse longe, toda a floresta teria desaparecido do mapa. Mas mais importante. Eleanor olhou para Eve. Seguindo Vampiro e Lore, aqueles que receberam o nome do clã eram apenas vampiros especiais que herdaram o traço do criador do clã. Victor Alucard era um vampiro que tinha o poder das 3 casas de vampiros mais fortes, sendo fogo um de seus poderes. Eve Alucard, que herdou esse poder, pode ser considerada um verdadeiro membro do clã de Victor. Espere, isso não significa que as outras empregadas também têm esse poder? Eleanor pensou sobre isso,
mas rapidamente descartou essa possibilidade. Esse poder parecia ser algo único para Eve, afinal, ela era membro do clã Alucard. Lindo. Eve riu um pouco para si, mesmo quando fez essa referência que ninguém entendeu. Talvez ela realmente estivesse sendo muito influenciada por Ruby. Altereve parecia estar pensando em algo. Altereve olhou para Eve. Talvez aquela mulher de coração frio seja a mulher certa para ajudar Eve a se abrir mais com as outras garotas. Ela teve um pensamento aleatório. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 261. Segundo progenitor. Nome: Victor Walker, Victor Alucard, Victor Snow, Victor Scarlet, Victor Fulger. Título: Segundo progenitor, rei daqueles que habitam na noite, maníaco da batalha, amado pela noite, marcado pela bruxa do caos, amado pelos animais, amado pelos espíritos do relâmpago, aquele que tem a proteção da deusa Afrodite, amoroso pai. Número. Idade: 22 anos. Sexualidade: hetero. Personalidade: estupidamente honesto, sociopata, perseguidor, violento, obsessivo, amigável, bipolar, gentil. História de fundo: um ex-humano que se tornou um vampiro, mas através de seu sangue especial, ele se tornou algo mais. Ponto. O que diabos é isso? Os dois falaram ao mesmo tempo. Segunda progenitora. Marcada pela bruxa do caos. Amada por espíritos. Animais. Até mesmo proteção de uma deusa, hein? A cabeça de Natasha não parecia estar funcionando direito, e ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Mas mais importante. Quem diabos é essa bruxa do caos? Essa cadela se atreve a marcá-lo? E especialmente Afrodite, o que aquela vadia está pensando? Os olhos de Natasha se estreitaram perigosamente de raiva. Ela e as meninas discutiram um pouco no passado sobre por que Afrodite não atacou Victor, mas agora ela entendia um pouco o motivo. Essa cadela deu sua proteção a Victor. Cadela. Ela podia ver as intenções daquela deusa a quilômetros de distância. E ela não deixaria isso acontecer. Nunca. Essa cadela não vai tocar um fio de cabelo na cabeça do marido. Olhando para o nome de Afrodite, a expressão de Natasha ficou ainda mais fria. Porque se ela o fizer, a guerra vai acontecer. Nesse dia, será o dia em que o Monte Olimpo deixará de existir. Normalmente, Natasha não era assim, já que ela não era tão precipitada. Bem, talvez ela fosse um pouco. Mas ela não era imprudente o suficiente para causar uma guerra entre os vampiros e os deuses do Olimpo. Mas quando ela viu o nome de Afrodite nos títulos de Victor, a sensação de perigo de Natasha subiu como um foguete. Afinal, a porta nunca mentiu. Usando os olhos especiais contidos naquela porta, o ser que morava naquela porta podia ver a verdade de qualquer um. Por mais legal que isso soasse, não era toda a verdade. Na verdade, estava apenas analisando toda a energia de um ser e tentando entender com que tipo de existência ele estava lidando. Dependendo do nível do ser, a prisão do limbo lhes daria tratamentos diferentes. Sim, a prisão era uma entidade própria. Quero dizer, posso entender alguns títulos, mas outros não faço ideia do que sejam. Victor foi honesto depois de olhar para o lençol à sua frente novamente. Títulos como segundo progenitor, rei dos que habitam a noite, adorado pela noite. Esses títulos tinham a mesma origem, o RH no sangue que corria em suas veias, e ele podia entender o raciocínio por trás deles. Battle Maniac, não era preciso ser um gênio para entender que era por causa de sua personalidade e que ele gostava de lutar. Até mesmo o pai amoroso, ele podia entender. Afinal, isso deve ter sido obra de Opis e ele me mandou um pouco ao garotinha. Agora, títulos como marcado pela bruxa do caos, adorado pelos animais e os espíritos do relâmpago, ele não entendia nada sobre esses títulos. Quem foi a bruxa do caos? O nome dela parecia ser muito importante. O título de amada pelos animais é porque eu poderia facilmente fazer amizade com os animais? E porque é um título que não pode ser visto. Victor concentrou sua atenção no título que havia sido apagado. Na verdade, o título estava escrito, mas ele não conseguia ler. Estava em uma língua estranha, uma língua que ele nem entendia as palavras. Deixando isso de lado, por enquanto, ele olhou para um título, em particular, que estava confuso para ele. Espíritos relâmpagos, hein? Várias perguntas passaram pela cabeça de Victor, e ele estava tão confuso quanto Natasha. Espíritos relâmpagos. Victor estava especialmente curioso sobre eles.
Ele continuou focando seus pensamentos naquele título até que uma memória surgiu em sua cabeça. Era uma lembrança de Sasa contando a ele sobre Carmila Fulger. Aparentemente, minha avó Carmila Fulger era um espírito antes de se tornar uma vampira, mas não tenho certeza se isso é verdade ou não, considerando como um espírito ganharia um corpo físico apesar dos espíritos serem incorpóreos por natureza. E um vampiro eram completamente diferentes, não faz sentido. Está relacionado a isso. Victor colocou a mão no queixo e começou a pensar. Ele sentiu que isso era muito possivelmente por causa da origem de Carmila Fulger, mas por que Natasia não tem esse título? De fato, Natasia, que era filha de Carmila Fulger, não tinha esse título, lembrava-se claramente dos detalhes da folha de Natasia, e não via um título que mencionasse os espíritos do relâmpago. Victor tentou se lembrar de algumas informações sobre espíritos que aprendeu naquele ano. Afinal, ele interagia com bastante frequência com Mizuki, que sempre tinha um espírito colado ao seu lado. Eu não sei muito sobre espíritos, mas a única coisa que eu sei é que dependendo do tipo elemental do espírito, o espírito vai gostar de pessoas com personalidades diferentes. Por exemplo, o espírito da água gostava de pessoas calmas e maleáveis que faziam as coisas em seu próprio ritmo. Os espíritos do fogo preferiam pessoas mais diretas e apaixonadas, pessoas muito fiéis aos seus sentimentos, etc. Cada espírito de um elemento particular parecia gostar de um tipo de personalidade. Se Victor se lembrava corretamente, o tipo de personalidade que o espírito do relâmpago gostava era pessoas honestas que falam o que pensam, pessoas imprudentes e pessoas de mente pura. O que isso significa que eu tenho uma mentalidade pura? HMM. Depois de pensar por alguns segundos, Victor percebeu que não conseguia chegar a uma conclusão. Ele não tinha certeza de qual era a última descrição, mas tinha certeza de que Natasia se encaixava perfeitamente nos outros traços que fariam espíritos de relâmpago como ela. Então, por que ela não tem esse título? Poderia ser porque ela fez um monte de merda no passado. E por causa disso, os espíritos a abandonaram. Victor achou que era bem possível. Afinal, os espíritos elementais, apesar de não serem tão inteligentes quanto um espírito heróico, ainda tinham instintos muito bons e como seres simples. Se você fizesse algo que os deixasse com raiva, eles iriam embora. Ouvindo histórias do passado de Natasia, Victor não podia negar que a mulher fez muita merda, e provavelmente, ela deve ter feito algo que ia contra o gosto dos espíritos. Victor olhou para Natasia por alguns segundos. A mulher estava olhando para o nome de Afrodite com ódio transbordando de seu corpo inteiro, tanto que até parecia que a mulher estava olhando para alguém que havia assassinado alguém de sua família. Logo, ele exibiu um pequeno sorriso e voltou a olhar para o papel, seus olhos focando na personalidade com a qual a Porta o descrevia. A maior parte do que a Porta escreveu estava correta, ele era tudo o que estava escrito ali, e ele não podia negar isso. Ponto. Mas seus olhos se estreitaram um pouco quando viu que foi chamado de bipolar por uma porta. Ele ficou particularmente incomodado com isso. Ele não era bipolar. Talvez eu deva destruir esta porta. Victor olhou para a porta com um olhar seco. A porta deve ser especial, certo? Duvido que consiga destruí-lo tão facilmente, mas vale a pena tentar. Pensamentos inseguros estavam passando por sua cabeça. Ponto. A porta sentiu uma sensação estranha, semelhante a um suor frio brotando em sua superfície, apesar de sua incapacidade de suar. O olho continuou a olhar para Victor com cautela. Se esta informação estiver correta, por favor assine aqui. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza